Olá, estamos começando mais um Almanac HQ. Aqui quem fala é Luiz Malta. E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos musicais. Do que se trata? Se trata de histórias em quadrinhos relacionadas à música. Nós vamos começar aqui mostrando esse material que foi publicado na França em 1984 e é um material escrito por Bernard Deyras, Denis Lamerie e Michael Sadler. Esse material foi publicado no Brasil pela Martins Fontes em setembro de 1987. Tá aqui, ó. É um álbum que simplesmente traz toda a história da música, desde a pré-história da antiguidade até a música contemporânea. É um trabalho super interessante, como nós podemos ver aqui, ó. Pega desde a época da pré-história, pega o Egito, aí nós já pegamos aqui a parte da Babilônia, a Grécia e vem, né, tá aqui, traz todos os grandes compositores, como nós podemos ver aqui o Richard Wagner. É um trabalho bem, tá aqui o canto gregoriano. É um trabalho bem interessante e um material que não é fácil de ser encontrado nos dias de hoje, porque eu não sei nem se foi relançado isso daqui. Como essa edição é de 87, eu nunca vi relançamento. Não sei se isso aconteceu por outra editora. Ok? Bom, é um álbum muito bem trabalhado, com humor, que é o mais importante, porque ele traz uma parte informativa, mas ele traz também a parte do humor. Tá aqui Bellini, Donizetti, aqui ó, falando sobre a ópera. E aí mais pro final aqui nós temos a parte aqui ó, dedicada ao blues, dedicada ao jazz, a parte gospel. E chegamos à parte pop aqui, ó, que nós temos Beatles, Elvis Presley, Bob Dylan, o punk, a disco, né? Claro que tudo com citações, num apanhado geral. Mas a ideia, a premissa do álbum é exatamente essa, é trazer toda essa gama de informações com relação à música. Tá aqui, é um álbum no formato livro, bem interessante. Bom, em 92, a editora Daler fez esse especial aqui sensacional sobre o nosso Raul Seixas, com a capa aqui do Henrique Kipper, que inclusive é o autor dessa história aqui, que é a biografia do Raul, a história principal. Essa revista aqui traz 5 histórias, onde o Maluco Beleza é o protagonista, como nós podemos ver aqui no final, são vários. Aqui é a parte da biografia que termina aqui. Aqui já começa a Metamorfose Ambulante, que é do Caco. Vendo? Várias histórias trazendo. Essa aqui é a biografia, conta a história todinha do Raul. Muito interessante. Essa Ding Ling, essa revista, ela lançou apenas 2 edições. A primeira edição era uma sobre o Guns N' Roses, que eu não tenho. Essa Ding Ling Rock and Roll em quadrinhos aqui, ó, como nós podemos ver. Mas a primeira edição do Guns N' Roses eu infelizmente não encontrei, mas quem sabe um dia. Bom, depois a Sampa, em 1993, criou a série Graphic Rock. E o primeiro número foi esse aqui, que foi um tributo a John Lennon, mais uma vez com a capa do Henrique Kipper.
E aqui, ó, um trabalho bem interessante. Nós temos aqui são 9 histórias onde o Beatle é sempre mostrado, né? Tá aqui, ó. Inclusive nós temos os Beatles aqui nessa história do Caco, Paperland. Os autores de destaque aqui são Henrique Kipper, o Caco, o Flávio Collin e o Caribé. Essa aqui é do Caco e do Collin. Tá aqui, ó, muito interessante. E uma edição totalmente preto e branco, né? Que parece com na linha do quadrinho europeu. Bom, a segunda edição aqui dessa Graphic Rock, que só teve 2 edições, já trouxe uma total inovação. Primeiro que nós temos aqui uma capa desenhada pelo sensacional Brian Bolland, que é o mesmo desenhista do Batman A Piada Mortal. E esse trabalho aqui, esse número 2 dessa coleção, trazendo o Prince, é um material da DC. É um material aqui a cores, né? Que o anterior tinha sido em preto e branco. Esse daqui é em cores e é um material da DC, na linha dos quadrinhos europeus, né? Uma história aqui protagonizada pelo nosso Prince. E é um material totalmente diferente. Tá aqui, ó. E o interessante aqui é que nós não temos os artistas, pelo menos não vi aqui nessa parte que não tem os artistas, só a capa que é do Brian Bolland, do sensacional Brian Bolland. Bom, esse material aqui, como eu disse, é da DC, e nós agora vamos trazer um material da Image, que é o Kiss, aqui com o Psycho Circus, que foi baseado no álbum que eles lançaram em 1997. E a Image fez essa minissérie, que infelizmente eu só tenho essa terceira parte aqui. E foi lançada no Brasil em abril de 89. Pode ver aqui que o traço lembra que é o roteiro do Brian Hilgen e os desenhos do Angel Medina. Isso aqui, o traço e o trabalho gráfico de cores lembra muito o Spawn, exatamente por ser uma obra da Image. Deixa eu tirar o brilho aqui para dar um destaque. Olha que legal. O Kiss aqui é tratado como se fossem deuses, né? Tá aqui cada personagem aqui detalhado. Vou dar um detalhado dela assim. É uma história de terror, uma ficção, onde os integrantes do Kiss são os personagens principais. É um trabalho legal. Eu infelizmente não encontrei as 2 outras edições. Eu cheguei a comprar isso daqui em banca na época, mas não encontrei as outras 2. Mas um dia eu completo essa saga. Muito bacana essa cena aqui, ó. Muito interessante. Bacana mesmo esse trabalho. E para fechar aqui, nós temos exatamente o autor. Por isso que tem tô com esse disco aqui da Janis Joplin, que é o segundo disco. É o autor dessa capa aqui, que é o Robert Crumb, que criou esse quadrinhos aqui para a capa do disco da Janis, e é o autor desse álbum aqui, o Blues, publicado lá fora em 2004 como Drown the Blues, Robert Crumb. Aqui foi publicado um álbum com uma edição especial da Conrad Editora em 2010. Mas a diferença é que lá fora
foi publicado todo em cores. E aqui não é isso que vemos, né? Coisas do Brasil, né? Aqui, ó, aqui foi publicado em preto e branco. Apenas o miolo dele aqui traz ilustrações a cores. Tá aqui, ó, que são exatamente trabalhos do Crumb, capa de disco. Tá aqui o disco da Janis aqui, ó, que eu acabei de mostrar. São cartazes, são aqui esse outro disco da Janis aqui, onde ele faz só o logo, que eu também tenho. Ele faz só o logo do título. Tá aqui vários discos dele, vários trabalhos dele, bottom, capa de revista. Então essa parte aqui do miolo foi publicada a cores. Mas as histórias em si, que inclusive essa daqui é a original, do Mr. Natural, é a original toda em inglês, mas foi publicado tudo em preto e branco, né? Aqui o sensacional traço do Crumb, inconfundível. Trabalho muito bacana, que também tá difícil de ser encontrado, isso daqui. Isso aqui realmente está difícil de ser encontrado. Mas quem sabe, né? Ainda pode ser encontrado por aí em algum sebo. Mas faz um tempo já que esse material desapareceu. Pode ser que também, né, no Mercado Livre seja encontrado. Ok? Bom, então hoje o nosso vídeo foi sobre os quadrinhos musicais. Deixem seu like, se inscreva no canal se você não inscreveu, ok? E é isso aí. Um abraço e até a próxima.